Agora vamos abordar os aspectos gerais sobre deficiência física. Esse material foi produzido pelas professoras Márcia Gomes e Raquel Santana. Quem é a pessoa com deficiência física? A deficiência física, ao contrário de algumas deficiências, pode ser adquirida ao longo da vida da pessoa. Então, a deficiência física é conceituada, em linhas gerais, como a perda ou redução da capacidade de movimento de qualquer parte do corpo em decorrência de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas ou malformações congênitas e adquiridas. A deficiência física, muitas vezes, consideramos como se fosse considerando como se tivesse um único aspecto, mas não. A deficiência física, ela se apresenta como alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, ou seja, a pessoa pode ter apenas um segmento comprometido ou vários segmentos, o que acarreta o comprometimento da função física, e ela apresenta-se de várias formas: a paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, mesmo membros com deformidades congênitas ou adquiridas, exceto as deformidades estéticas, que não produzem dificuldades para o desempenho de funções. Ou seja, há uma grande variedade quando a gente fala em deficiência física. Esse conceito está presente no decreto 5.296 de 2004, que vai falar um pouquinho da deficiência. É importante para nós educadores distinguirmos o que é paralisia e o que é paresia. Nós escutamos muito falar em paralisia e muito pouco em paresia. A paralisia é a perda da capacidade de contração muscular voluntária por interrupção funcional ou orgânica em um ponto qualquer da via motora, que pode ir do córtex cerebral até o próprio músculo. Ou seja, a paralisia, eu perco o movimento. Então, há uma perda concreta do movimento. Então, na imagem, vocês podem verificar uma criança numa cadeira de rodas, em que ela tem a perda dos movimentos dos membros inferiores. A paresia é um movimento limitado ou diminuído no que diz respeito à força muscular, precisão ou amplitude do movimento. Algumas pessoas com deficiência física não vão apresentar movimentos ou ter movimento alterado em alguma ou muitas partes do corpo. Então, a paresia, a criança ou a pessoa adulta, ela tem um movimento, mas esse movimento é limitado, como a gente pode ver aqui nessas imagens. Elas precisam de um suporte, mas elas conseguem se locomover, por exemplo, sem a cadeira de rodas. Mas por que é importante a gente falar sobre deficiência física? Eu vou pensar a deficiência física, e aí, como a gente tinha falado anteriormente, em suas necessidades, em suas singularidades e quais intervenções necessárias. Então, as alterações nos movimentos podem implicar singularidades nos modos de mobilidade, alimentação, coordenação motora, comunicação oral e escrita, que vai remeter ou não a uma necessidade de adaptação. Então, conforme essa deficiência física se apresenta, eu vou buscar os instrumentos adequados. Então, aqui a gente pode ver uma criança que ela vai escrever, mas ela está utilizando todo um suporte para que realize essa escrita. Aqui a gente tem um outro deficiente físico que ele usa a tela do computador. Então, o que esse meu estudante está apresentando como necessidade e qual o melhor recurso para que ele se desenvolva? Os diagnósticos, eles são importantes no momento em que possibilita avaliar os tipos de mediações instrumental e simbólicas que poderemos utilizar.
e criar para oferecer um suporte ao aprendizado dos alunos. Então, por exemplo, um aluno que tem tetraplegia, como que esse estudante vai se comunicar? De que maneira eu vou criar um código para comunicar com esse estudante, se ele não fala, se ele tem poucos movimentos? Então, a proposta da avaliação é verificar o que o aluno consegue fazer sozinho, seguindo os princípios da avaliação do seu nível de desenvolvimento real, enfatizando as suas características positivas. Então, essa menina, ela não tem coordenação, não tem movimento nos membros, nos braços. Então, qual as condições que ela tem para se desenvolver? Quais são os instrumentos que eu vou utilizar para que ela se desenvolva? As diferenças que uma criança com deficiência física pode apresentar estão mais relacionadas aos modos de fazer e não às suas dificuldades. Ou seja, vamos compreender as singularidades que essas crianças apresentam no seu deslocar, no manipular, no falar, no escrever. Então, eu vou ter, como profissional da educação, criar estratégias para eles se comunicar, o uso de pranchas de comunicação, o uso de softwares, o uso de recursos para mobilidade. Então, o que a gente quer que vocês compreendam? Que eu desloco o meu olhar da dificuldade para a possibilidade. O que é possível fazer? Quais os recursos necessários? Comumente, as primeiras questões dos educadores são relacionadas às formas de se movimentar e se comunicar, além das necessidades básicas, como as de higiene e alimentação. E aí, isso é uma preocupação interessante, porque o nosso objetivo é dar o máximo de autonomia para esse sujeito. E aí eu vou ver, a partir dos seus movimentos, os movimentos que restam, quais são as possibilidades de adaptações e adequações dos instrumentos. Então, o que é importante a gente refletir? Uma deficiência pode representar uma limitação, mas não necessariamente uma incapacidade. No entanto, uma limitação pode se tornar uma incapacidade se o que é solicitado à criança está além das suas possibilidades de realização. Ou seja, se eu não possibilito estratégias pedagógicas para que ela se desenvolva, para que ela mostre as suas possibilidades. Quando estamos dispostos a analisar algumas crenças e valores, resistir a elas e criar novos caminhos para o aprender, aproveitamos a potencialidade de nossos alunos, passando a utilizar, por exemplo, os instrumentos mediadores ao nosso dispor, com outras funções a favor do processo de inclusão. O que significa isso? Nós vamos buscar recursos adequados para que esse estudante se desenvolva. Não vamos ficar presos às suas limitações, mas às suas capacidades, às suas possibilidades. Conhecer seu aluno, reconhecê-lo como construtor de novidades, de cultura e buscar as pessoas que já convivem com ele para esclarecer dúvidas quando necessário. Então, esse estudante, de que maneira eu vou criar um código de comunicação com ele? Se ele não me fala, quais são as estratégias que eu vou usar para me comunicar? A família pode nos oferecer muito disso. Nós não podemos ficar solitários nesse processo. Então, para finalizar a parte de deficiência física, vamos ter um outro olhar, começar a pensar quais os recursos necessários para esse estudante, de que maneira eu posso auxiliá-lo, de que maneira eu posso intervir para que ele se desenvolva. Não tornar a limitação uma incapacidade. É nessa perspectiva que nós vamos trabalhar, buscando as adaptações e adequações necessárias para que esse estudante tenha o pleno desenvolvimento, para que ele alcance a sua autonomia, que o possibilite atuar como cidadão. Vamos finalizar por aqui e até o próximo vídeo.